gente. Estamos aqui em mais um vídeo do Sai Jogando, um vídeo um pouco diferente dos formatos que a gente está mais acostumado, né? Porque a gente vai fazer meio que uma repercussão / debate dessa convocação, dessa segunda convocação de Carlo Ancelotti. Acho que a gente pode dizer talvez a primeira com mais autonomia dele, né? Porque na época da primeira convocação muito se falou que ele tinha tido muita ajuda, né? Assim, e também porque ele caiu meio de paraquedas, né? Naquele momento, tinha acabado de sair do Real Madrid. E bom, a gente vai discutir alguns nomes aqui, nossas impressões, também falar um pouquinho, se der tempo ou não, sobre outros temas da semana no futebol brasileiro, mas principalmente repercutir essa que foi a segunda convocação de Carleto Ancelotti. Queria primeiro dar boa noite ao Henrique e ao Marco. E, bom, suas primeiras impressões assim no escuro dessa convocação. Posso ir, Marco? Bom, boa noite, né? Henrico, Marco, pessoal aí que vai assistir ao vídeo. A minha impressão, assim, a primeira coisa, honestamente, que eu penso quando vejo as convocações é, em primeiro lugar, não tem muito o que fazer, né? Você pode ver que, com exceção aqui a colar de um nome ou outro, de preferência, né? Que vai de acordo com a preferência do técnico, né? No comando, mas não tem uma grande variação de nomes, né? O que prova que a gente não tem exatamente. Eu acho que nós temos muitos jogadores bons, mas nós temos poucos jogadores dessa classe. É isso que eu penso, assim. E desse universo, assim, você tira aí realmente esses 23, sei lá, uns 15, 16 que são mais ou menos padrão, e aí vem um ou outro de acordo com a preferência, né? E, cara, eu penso que é possível, assim, até projetando, porque a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação, que rodadazinha dupla miserável, assim, né? Para ser essa... Sim. Então, sim, vai provavelmente passar o carro no Chile e vai ter dificuldades na Bolívia. E eu sempre falo aqui, já falei outras vezes, que jogar na altitude cara, é difícil você exigir qualquer coisa. Pode ganhar, pode perder, mas mesmo que atropele a Bolívia na altitude, sei lá, difícil você fazer uma análise, né? Naquelas condições bem difíceis de se jogar futebol. Então, projetando para o futuro, eu acho que, principalmente a entrevista dele dá alguns indícios, né, sobre o futuro, é que ninguém tem muito lugar cativo, né, nessa seleção. E isso é importante, me parece. A gente está muito acostumado com técnicos extremamente paternalistas na seleção brasileira, né, família escolar e família não sei o que lá, né, e eu acho... tudo bem, faz parte da cultura um pouco do futebol brasileiro, o técnico paizão, e eu entendo, mas eu acho que talvez nesse momento seja importante um ambiente mais aberto mais, assim, menos fechado em si, né, como uma família, e mais aberto para quem estiver demonstrando que está afim, que está jogando bola. E me parece ser o caso. Então, mesmo um cara como o Rodrigo, por exemplo, não foi convocado, né? E ele não recebeu nada, mas um jornalista lá que foi perguntar, não, e o Neymar e o Rodrigo, tal, não vão... Você falou com eles? Ele disse, eles têm meu número de telefone, pelo menos o Rodrigo eu tenho certeza que tem. Se eles quiserem, eles ligam para mim. Eu tenho que ligar para eles, não é? Então, eu vejo como algo... talvez essa seja a maior novidade, mais do que os nomes, seja essa mudança de postura do comando técnico da seleção. Considerando que já, né, a gente está indo para o maior período, os 24 anos seria o maior período sem título, junto com 94 a gente conseguiu o tetra justamente depois desse espaço temporal.
eu acho que as várias, né, esse tipo de comando meio paizão mostrou que não levou essa seleção, seleções inclusive mais talentosas, né, a nenhum lugar. Então eu saúdo essa mudança, ao que parece, né, ainda é início de trabalho, mas essa mudança de comportamento, eu poderia dizer, por parte da comissão técnica. Antes de passar a bola para o Marco, eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso em momentos anteriores em relação à seleção brasileira, mas acho que nessas novas escalações do Sai Jogando, a gente poucas ou nenhuma vez falamos de data FIFA, né? Porque esse ano elas foram mais espaçadas realmente, assim, né? Porque a minha impressão é que 2023 e 2024 tinha uma data FIFA a cada 2 semanas, assim, né? Mas eu ia perguntar para o Henrique qual que é a sua relação com a seleção brasileira, assim, é uma coisa que hoje você você se importa, assim, porque eu e o Marco acho que a gente já falou mais sobre isso, assim, o Marco até gosta um pouco mais do que eu sou realmente um foda-se enorme, assim. Embora goste de discutir e tal, de acompanhar. Eu acho interessante, assim, eu, pelo lado do torcedor não me importa. Eu não tenho hoje em dia, nenhum vínculo, assim. Eu acho que isso já começou a se desenvolver, e, na verdade, ainda não... A valer mesmo, eu torci em 94. 94 foi, para mim, foi muito legal. Foi meu primeiro... A Libertadores de 94 e a Copa do Mundo de 94 foram meus primeiros torneios realmente assistidos. Tinha 7 anos de idade, era, né, menino e tal, mas com alguma consciência de futebol. Já era São Paulino, por exemplo, mas por causa acho que principalmente de 93, mas eu não tenho recordação de 93, por exemplo, da Libertadores. Eu tenho ainda de 94. Bem, né? O jogo do Sierra, por exemplo, lá com a União Espanhola, eu lembro vividamente daquele jogo, por exemplo. E de todos os jogos da seleção brasileira em 94, eu me lembro claramente, assim, lembro onde eu estava, com quem eu assisti. O gol do branco, a final, a estreia, eu lembro claramente da estreia contra a Rússia, um jogo difícil tal. O Raí estava no time ainda, não tinha perdido o lugar. E em 98 eu já tinha uma relação diferente, um pouco mais afastada. Já não me importava, já era muito São Paulino e não me importava tanto assim a seleção. E esse distanciamento foi se aprofundando, na verdade, conforme os jogadores foram indo cada vez mais para a Europa. Então, o próprio acesso ao futebol europeu, né, não era tão simples no final dos 90, começo dos 2000, né, tinha que assinar TV por assinatura e etc e tal. Então, assim, eu não assistia muito, né? Você vai perdendo um pouco, então fui perdendo um vínculo, porque eu acho que o vínculo com a seleção ele está muito ligado ao vínculo com os clubes. Então, eu acho que muito daquela relação que os mais velhos tinham com a seleção, até os anos 80, talvez, tinha a ver com o fato de os grandes craques estarem nos times brasileiros. Então, como que o flamenguista, não vai torcer para o Zico na seleção? Ou um corintiano para o Sócrates, né? O vascaíno para o Roberto Dinamite, né? Assim, para o Roberto Dinamite, o torcedor do Inter para o Falcão, né? Do Galo ao Toninho Cerezo, né? Do São Paulo, Valdir Pérez. Tipo, aqui eu tô lembrando mais galera da geração de 82, né? Mas enfim, vale para antes e vale para até um pouco depois também. Eu acho que a partir do momento que esse vínculo foi desfeito, é por isso que até o presidente Lula fala que tem que convocar jogador do Brasil, não sei o quê. Mas assim, inclusive, não quero sem querer me estender muito, mas não adianta. A gente tem você vem também o Ancelotti agora, convocou 4 caras só aqui que atuam no Brasil. Não existe um déficit técnico do nosso futebol, porque os caras vão para fora mesmo, né? E então
isso não vai ser mais recuperado, eu acho. Não é só por mim, acho que é Eu acho que esse distanciamento, Henrique, é só uma coisa para adicionar antes de passar a palavra para o Marco. O Marco está meio pendente aí, mas acho que ele pode meter a colher também nesse debate. Eu acho que a questão é mais profunda, embora ela passe por isso que você falou dos jogadores irem cada vez mais cedo para a Europa, né? Tudo bem, eu acho que isso a gente está falando de um vínculo que da parte do torcedor brasileiro ele se explica a partir disso. Mas eu fico pensando assim, por que será que em outros países da América do Sul, como por exemplo na Argentina, a gente tem um vínculo tão forte dos torcedores com os próprios clubes, e esse vínculo parece ser transferido para a seleção, né? Então, por exemplo, a gente já viu entrevistas assim na época de Copa do Mundo, alguém entrevistando torcedores lá do México, ou torcedores da Argentina, falando, pô, você prefere que o River ganhe a Libertadores ou que a Argentina seja campeã do mundo? E aí fica, nossa, que pergunta difícil. Pra gente não ter a menor discussão, né? Eu preferia que o São Paulo ganhasse um campeonato paulista do que fosse campeão da Libertadores. Quer dizer, que o Brasil fosse campeão da Copa do Mundo. Mas falar assim, você prefere que o Corinthians seja campeão da Essa frase Libertadores? ficou totalmente equivocada, é o contrário, né? Enfim, mas deu para entender. E eu acho que tem uma questão de desconexão que vai além da questão dos jogadores saírem cada vez mais cedo. Eu acho que é talvez uma questão de formação cultural, uma questão de que esses cidadãos que saem muito cedo, eles talvez se coloquem num lugar assim de alienação em relação ao país, né? Então não é que eles são só figuras que saem cedo, mas que mantêm algum tipo de vínculo. Eles são criados para não ter esse tipo de vínculo. Não sei se vai por aí, eu acho que é uma questão bastante profunda, mas enfim. Marco, seus destaques iniciais sobre essa convocação, para a gente já discutir alguns nomes. Bom, começou quente o negócio, hein? A gente já começou a discutir um lado mais social da seleção. Bom, como o Henrico falou, perdão, né? Como o Henrico. Primeiro, boa noite, né? Boa noite, Henrique, a quem estiver nos assistindo, ou boa noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário que você nos vê. Eu admito que, assim, falando sobre a primeira impressão, né? Eu fiquei um pouco impressionado com a convocação, um pouco pelo número de mudanças de nomes, né? Porque, né, se a gente for para pensar no tempo que o Ancelotti tem até a Copa do Mundo, né? É um pouco difícil estabelecer um time se você tiver muitas variações. Ao mesmo tempo, é interessante porque depois revendo um pouco essa impressão que eu tive, né, e lendo em muitos lugares, assim, parece que esse susto que eu tive, entre aspas, não foi algo tão comum. E o que é engraçado porque quando víamos esse tipo de mudança, no caso do Diniz, por exemplo, ou do Dorival, já havia um grande alarde falando assim, olha, ele mudou o time inteiro de uma convocação para outra, dessa forma o time nunca vai conseguir se encontrar, nunca vai se achar. E eu não estou falando que é um caso de viralatismo, não é esse o caso, mas é interessante como, e talvez até reforçando um pouco o que o Henrique falou, né? Talvez demonstre um pouco essa postura um pouco mais firme que o Ancelotti tem, e que talvez estivesse precisando nesse ambiente, né? Assim, eu vou, né, repetir o comentário do Henrique sobre essa questão da ligação, porque eu acho que talvez tenha sido o auge da convocação, da coletiva da convocação. Porque a gente vê, né,
essas coisas, parece tudo a mesma coisa. Ele fala os nomes, daí sempre pergunta o Neymar, ninguém pergunta dos outros caras, é impressionante, né? Tipo, perguntaram no Caio Jorge, é claro, né? Falaram do Fabrício Bruno também, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre os nomes. Mas sempre vem, né, esse assunto, assim, e o Neymar, e o Neymar. E eu acho que ele foi bem direto na sua forma indireta de dizer que comigo não tem essa, assim. Né? Eu só, né? Primeiro que, né? Eu não falo, eu sou técnico, não sou eu que tenho que falar com o jogador se ele vai entrar ou não. Não é assim que funciona. Né? Se o jogador quiser algum tipo de esclarecimento, ele que vem até mim. E de fato impressiona um pouco a falta do Rodrigo, mas ao mesmo tempo, né? Nos últimos jogos, todo mundo caía em cima do Rodrigo, do Vinícius Júnior. Então é uma coisa meio engraçada, né, o que acontece assim na imprensa esportiva, né? Que é normal também, né, quando se fala de seleção, porque eu acho que na verdade, quando se fala de futebol de uma forma geral, né, a gente sempre tem esses dois lados bem bem opostos, digamos assim. Mas eu sinceramente estou curioso para ver, assim. Eu não acho que tem algumas peças ali que eu acho que são discutíveis, é claro, né? Mas também a gente vive um momento, né? E eu acho que isso se repete a esmo. A gente vive num momento de uma espécie de seca de talentos, né? Então, enfim, a gente está vendo aí alguns talentos se aflorarem, né? É o caso do Estevão, do Endrick, mas ainda falta muito, assim, um time assim que a gente olha e pensa assim, nossa, essa é a seleção, indiscutivelmente essa é a seleção brasileira. Não acho que sempre foi assim, né? Eu acho que talvez em outros momentos também se discutia muito sobre algumas peças, mas hoje em dia é muito mais fácil, né? Parece que qualquer lugar, qualquer posição é passível de contradição, de debate. E como vocês falaram, né, enfim, é uma data FIFA um pouco indigesta, né? São dois jogos quase que Pouco interesse, né? não testam muito a seleção também, né? Tem essa questão. Eu acho que o fato do Ancelotti não ter convocado o Vinícius Júnior, por exemplo, também por uma questão de preservação, né? Tipo, já não pode jogar um jogo, né? Vou levar ele só para jogar na altitude contra a Bolívia. Aqui, na minha opinião, demonstra também um certo valor do técnico em cima do jogador. Né, algumas vezes a gente via, assim, acho que principalmente com o Tite, talvez, essa espécie de jogo político, não sei como dizer, Um mas melindre, né, de mexer nesses caras, assim. ou de escalar, de convocar só para deixar no banco, enfim, o cara, né, eterno esquentador de banco, né? O Gabigol foi assim por muito tempo, né? O cara era convocado, tava jogando o máximo aqui no Brasil, mas assim, não jogava, né? Olha lá, né? Assim, demorou também para colocar o Pedro, enfim. Né? E eu acho que isso já demonstra uma certa vontade de entender. Eu tenho gostado muito do Ancelotti nesse sentido também, né? Uma vontade de entender o Brasil. Então ele vai para os lugares, viaja, vê o jogo no estádio, mas ele quer saber como que as pessoas fazem, como que é o contexto nacional. A galera da TNT Sports falou que o Ancelotti tá numa vibe meio Tinder, né? Falando assim, eu quero ver o que eu gosto, eu quero conhecer gente nova. Porque, de fato, assim, ele tem evitado algumas questões mais óbvias, assim, né, nessa convocação. Ele trouxe algumas surpresas, é verdade, e tal. Mas eu acho legal isso também. Acho legal ele testar, né? Porque se tem jogo para testar, é um jogo que o Brasil já classificado, né? Acho que
se vai haver um teste mesmo para a seleção, vai ser nos amistosos daqui até a Copa, né? Porque esses 2 jogos, francamente, são situações bem específicas, assim, né? O Chile totalmente desacreditado e eliminado, e a Bolívia, né? Mas então, Marcos, você quer completar o raciocínio ou a gente já parte para alguns nomes, assim? Não, acho que a gente pode partir já para a convocação, para a Tá. lista. Você quer projetar aí? Ou eu projeto? Eu tô com o site da ESPN aqui aberto. Deixa eu fazer. Compartilhar a tela. Eu vou ser o tiozão chato, assim, e vendo realmente o meio-campo, assim, porque o meio-campo é a parte que mais me causa tristeza quando eu vejo. Há muitas convocações já, quando eu vejo os nomes. Assim. Vamos para lá. E aí eu me lembro de quando em 2002 ficaram de fora Alex e Djalminha. E o Brasil foi campeão mundial. Assim. Cara, uma das maiores injustiças é que eu sou suspeito para falar, né? Mas essa questão do Alex, assim, isso cara é bem novo, né? Na conquista de 2002. Mas que ele jogava, né? Que ele jogava. Nossa. E vocês já ouviram ele falando sobre isso, assim? Foi bem esquisito, né? A forma como se deu, assim. Esse trecho da carreira do Alex é muito esquisito, né, cara? Porque tem o lance dele pro Parma, acho que nessa época, né? E tipo, eu vi lá pra não jogar. Ele, cara, é um dos jogadores mais subestimados mesmo, assim, no Brasil, eu acho. Mas. O Marco Você estava descrevendo uma certa. Você, Henrique, estava descrevendo uma certa tristeza em relação ao meio-campo. Você fala isso, tipo, no nível geral, porque você acha que são jogadores aquém, assim? Aquém. Eu vou até aumentar a pergunta. Que são aquém do que o Brasil já costumou ter, eu acho que isso é fato, né? Embora o esporte tenha mudado também. Você acha que, comparado a outras seleções, outros jogadores que atuam nesse setor no mundo, você acha que o Brasil fica muito aquém? Não, eu não acho. Eu acho que a seleção brasileira ela é competitiva e pode ganhar a Copa do Mundo ano que vem, por exemplo. Eu não acho que ela esteja, em termos de nomes, muito abaixo que a própria Argentina, os meio-campistas argentinos, por exemplo, as características. Aí eu acho que tem, talvez, aí que eu falei, por isso que eu falei, acho que você é o seu tiozão aqui, porque lembrar de um futebol que eu identifico, veja, como mais brasileiro, na forma de se jogar, tá? Certas coisas, meio campista técnico, dupla de ataque, geralmente um centroavante matador, a gente não produz mais centroavante, a gente não produz mais o camisa 10. Camisa 10 clássico morreu. Mas será que precisa ser assim? É uma questão interessante isso que você está pondo. E eu vou além. Eu acho que nessa seleção isso fica claro. O camisa 10 no Brasil, ele meio que morreu. E não só o camisa 10, né? O camisa 5. Porque o que a gente tem é o Casemiro, que é um baita de um jogador, mas que já está indo para os finalmente da sua carreira, né? Se não me engano, ele vai fazer 33 anos. Ou já fez 33 anos. Ele é a geração Lucas, Neymar, os caras. Isso. Exatamente. Cara, isso que a gente tem aqui, eu gosto de todos eles, assim, acho o Andrei uma baita de ainda uma promessa, né? Porque é um jogador que ele saiu muito cedo do Vasco, mais um, né? Mas fez duas séries B pelo Vasco. E um comecinho de Série A em 2023. Que é um segundo volante, né? Um cara meio box to box. O Bruno Guimarães, que também no Newcastle joga tipo numa trinca, né, no meio de campo, que é o Tonali, ele e o Joelinton, que também tá na lista. Todos esses são meio que jogadores de progressão, assim, né? Segundo os caras meio camisa 8, assim. E o Paquetá, que
não sei se isso é uma opinião polêmica, assim, cara, mas eu fico muito feliz, não em termos éticos e morais, assim, com a volta do Paquetá, mas eu acho que a seleção brasileira tem que estar feliz com a volta dele, com a reabilitação dele perante a justiça do esporte, porque eu acho que ele é um dos poucos jogadores desse elenco, junto com o Casemiro, que tem algum tipo de liderança por uma questão de personalidade, e não só uma liderança técnica, né? O Paquetá tem uma personalidade forte, é um cara que é extremamente competitivo e tal, mas é isso, é uma lista muito baseada em segundos volantes e, enfim, e que todos têm um certo brilho, uma certa qualidade e tal. Eu acho que o Ancelotti sabendo montar isso, ele nos 2 últimos jogos, ele, pelo menos no contra o Paraguai, ele jogou com uma trinca, né, no meio de campo, assim, e de verdade eu acho que é para esses jogadores com que ele conta, assim, eu acho que é a melhor solução mesmo, assim. Não sei se vocês têm alguma coisa mais para falar dos meio-campistas, algum nome específico. Acho que aqui está até mais ponto pacífico essa convocação, se a gente considerar que o Neymar não deveria ser convocado pelo que ele está fazendo. E eu sequer considero o Neymar um meio-campista, apesar do Neymar querer ser classificado como tal, né? Como camisa 10, que eu acho que ele já não tem a menor condição de fazer. Ele precisaria soltar bem mais a bola também. Conseguir jogar Cara. na posição. Não, cara, é bizarro. Hoje ele se solta, mesmo fisicamente, ele solta, assim, ele prende, mas sempre parece que dá né, não dá um toque a mais, fica um momento a mais com a bola, assim. Coisa... Falando do Neymar especificamente, a galera do Santos, né, dando crédito assim para informação que o Rodolfo Gomes do Futeboteco trouxe, é que o Neymar aparentemente ele não está lesionado. Isso na verdade foi uma escolha que o Ancelotti ele falou, né, do pequeno problema do Neymar, mas eu acho que isso tem toda a cara também de uma questão mais para não gerar tensão, né, pela não convocação do Neymar, que sinceramente, quando começa esse clima assim, né, em volta da convocação e se pauta toda hora a convocação ou não do Neymar, cara, para mim esse é um dos momentos assim de maior insanidade, de enche o saco assim, né, cara? Porra, como se hoje em dia ele tivesse condição de fazer essa diferença assim é um fenômeno de marketing, né? A gente sabe disso, né? Mas nossa, é insalubre assim, um negócio insuportável. Só fazer um apontamento sobre essa questão. É até engraçado, porque, né, não querendo regredir muito no assunto, mas eu lembro de ter visto essa notícia do Neymar um pouco antes acho que foi no final de semana, assim, de uma possível lesão na coxa. E para mim já tinha soado um pouco estranho, assim, né? Nossa, enfim, mas também não posso questionar o que eles, né, lançam aí nas notícias. Mas uma outra coisa que me chamou muita atenção, na verdade, foi um pouco antes do jogo contra o Vasco, na semana passada, ouvindo a transmissão da Globo, né, os comentaristas estavam falando que, porque teve aquela pré-lista, enfim, e na pré-lista o Brazão constava, né, também, como um dos possíveis goleiros, né? Inclusive eu acho que o Rafael também constava, né? Enfim, essas pré-listas só servem para fazer técnico de time brasileiro ter pesadelo, né? Mas enfim, daí eles falaram que, né, conversando com o Brazão, ele se sentia pronto para jogar na seleção e tudo mais. E, enfim, daí aconteceu o que aconteceu, né? 6-0 pro Vasco. E eu não estou questionando a qualidade do Brazão, né? Eu acho que o Brazão é um excelente goleiro. Ele é um excelente goleiro. Baita goleiro, baita goleiro. Não acho que seja um goleiro pro nível da seleção. Eu acho que ele ainda tem muito a melhorar, apesar de ele ser um ótimo goleiro. Eu acho que tem algumas características dele que são um pouco
complicadas, assim, principalmente saída de bola, né, para sair na bola. Mas ele é um goleiro com reflexos muito rápidos, né? Ele é um goleiro de ótimos reflexos. Então, nessas defesas que tem pequeno tempo de reação, né, ele é muito bom. Em contrapartida, quando é no... Que é uma característica boa do João Paulo também, né? O goleiro do exatamente, Santos, o João Paulo também. O Santos, ele cria goleiros assim. Aliás, é uma ótima... O Brasão não é da base do Santos, né? Mas, assim, o Santos ultimamente tem tido goleiros com bons reflexos, assim, né? Pois é. Às vezes pecam em outras características. Só que, na minha opinião, né, essa questão toda, a presença do Neymar, na verdade, no time do Santos, eu acho que subiu a cabeça um pouco de todo mundo, né? Então, essa questão, em vez do jogador pensar no campeonato, né, no que tem que jogar, no jogo que tem que jogar, os caras ficam falando sobre a seleção brasileira, de atuar, não sei o quê, assim, tipo, eu tô pronto para jogar na seleção. Né? Não tô dizendo que ele não merece, talvez mereça futuramente, enfim. Eu também acho meio questionável a escolha pelo Bento. O Hugo Souza já não sei dizer tanto, assim, não acho que é um goleiro que, né, me encante, assim, mas, né, eu acho que assim, vocês estavam falando dos meias, para mim, o goleiro também é uma posição que a gente tá meio mal, né? Não que não tenham bons goleiros, né? A gente tem ótimos goleiros. A gente não tem nenhum goleiro assim que seja inquestionável, né? Como o Marcos, Rogério Ceni. Eu sou defensor do Acho que Alisson. O eu Alisson, acho que ele tá muito acima dos outros, assim. Então, eu acho também. Inclusive do que do Ederson. Eu gosto muito mais dele do que o também, sim, também acho. O Ederson, inclusive, e acho que a gente pode falar um pouco disso, porque o Ederson, como outros jogadores que estão e que não estão na convocação, tem a questão do clube, né? Porque o Ederson, ele tá meio que num litígio, assim, com o City, tá... Litígio não, né? Mas ele indicou que queria sair, que queria ir pro... Não lembro agora se pro Fenerbahçe ou pro Galatasaray, acho que pro Galatasaray. E outros nomes acabaram ficando de fora também por causa disso, né? O Antony tá sem clube. E a própria convocação do Bento, ela, pelo que tem... Eu não sou um grande consumidor do Arabão, né? Do campeonato da Arábia Saudita, mas tem se falado que o Bento tá... Ele é tipo um dos maiores inimigos do Cristiano Ronaldo, assim. O Cristiano Ronaldo odeia ele, assim. No time, ele tem falhado muito, assim, e tal. Mas uma convocação ainda agora falando um pouco dos atacantes, que eu acho também bastante questionável, mas que acaba sendo até pela constância dele na seleção, mas também por falta de nomes, tipo, em bom estado para isso, é a do Martinelli, cara. O Martinelli, ele tem sido tipo a última opção no Arsenal assim para ataque. No jogo agora do Arsenal recente, não me lembro, contra o Leeds United da Premier League, ele tipo não entrou, sendo que entrou, cara, quando machucou o Saka, né, que é o titular da posição, entrou um moleque de 15 anos na frente do Martinelli. Então, uma situação meio foda, assim, né? Mas, falando um pouco sobre os outros atacantes, o que vocês acham, tipo, do Caio Jorge e do Luiz Henrique, assim? Tipo, o Caio Jorge talvez seja o grande representante, a grande novidade, né, tipo, da seleção em termos de futebol brasileiro. Aliás, duas convocações de atletas do Cruzeiro, né? Fabrício Bruno e Caio Jorge. Vocês acham que é merecido pelo que tem feito no campeonato ou vocês acham um exagero? Do Luiz Henrique eu não tenho condição de avaliar porque eu não assisto ao Russão. Agora, pelo que ele apresentou, eu posso falar pelo que ele apresentou na temporada passada, que era um jogador. Eu gosto muito do futebol dele, particularmente. Acho ele extremamente habilidoso, finaliza bem, forte fisicamente, rápido. Acho um jogador interessante. E nas convocações do professor Dorival também, ele foi bem em algumas delas, né, em alguns jogos. Então,
posso avaliar nesse aspecto. Agora, o Caio Jorge, cara, eu acho que nenhum 9 brasileiro tira grandes suspiros assim no momento, né? O Pombo não tira, o Endrick, que era uma esperança, não está conseguindo, né? Não é que ele não está se firmando no Real Madrid, ele mal tem tempo de jogo no Real Madrid, né? Inclusive com o próprio Ancelotti. Então eu não sei se o Ancelotti é também um grande admirador do futebol dele nesse momento da carreira dele, né? Acho uma tentativa válida. Tem feito um bom campeonato brasileiro. Não, eu acho uma tentativa válida, cara. Vai resolver, assim, se for tentar. Caio Jorge é o homem que resolverá o problema da camisa 9 da seleção brasileira? Eu não acredito. Eu não acredito, pessoalmente. Cara, mas assim, ele joga muito menos bola do que o Richarlison, sabe? Do que o Pedro, que poderia talvez estar nessa convocação. Acho que o Pedro vai ter dificuldades para entrar nessa seleção do Ancelotti, assim, pelas características que o Felipe Luiz já apontou, né? Do jogo dele sem a bola, né? Questões de movimentação, não sei se um jogador mais lento, né? Menos participativo em certos momentos do jogo. Talvez não combine muito bem o estilo do Carleto. Mas assim, não sei qual é a opinião do Marco. Eu acho que é válida a tentativa. Acho que ainda mais né, essa rodada dupla que, né, sem grande valia para né, para classificação, e, enfim, acho que é válido. Eu concordo com o Henrique que, inclusive, na verdade, eu concordo começando pelo seu comentário, Henrique, sobre o Martinelli. De fato, é uma figura que me impressiona um pouco, mas, de fato, né, na seleção ele até que demonstra um desempenho, enfim. E é meio doido, né? Porque a gente vem de uma sequência de apresentações da seleção em que se tem muito essa dicotomia, né? O jogador que joga muito no clube, não joga na seleção, ou joga muito na seleção e não joga no clube. Apesar de que eu não acho que o Martinelli também apresentou assim um grande futebol na seleção, mas ele pelo menos era algum lampejo assim de criatividade, de um futebol um pouco mais entrosado, né? E eu gosto da ideia de convocar o Caio Jorge. Eu acho que pode dar um pouco esse tempero aí caseiro que a gente está mencionando, assim, talvez que faça o pessoal não ter tanta paixão pela seleção. E assim, eu gosto do Pedro também. Eu acho que o Pedro era um jogador que poderia resolver, mas né, como o Henrique falou, talvez seja um jogador que não apareça mais na seleção, pelo menos enquanto o Ancelotti. Não estou dizendo que vai acontecer, né? Mas talvez ele não seja mais convocado por todas essas questões. Mas ele tá aí, né? Tá jogando, né? Agora a gente tá falando esse papo enquanto ele tá lá fazendo gol no Vitória, no Maracanã. Ele alcançou 100 gols no Maracanã. Você convocaria, Então, Marco? O Pedro? Pedro, eu convocaria no lugar do Richarlison, por exemplo. Eu Com convocaria o certeza, Pedro. sabe? Não sei no Não lugar pra, de quem, mas convocaria também. assim, não. 7-0 pro Flamengo contra o Vitória. Nesse exato momento. Cacete. Carilli. O homem que não leva gols, né? Levou todas uma vez agora. Caramba, Samuelino, Pedro, Arrascaeta, Pedro, Samuelino, Luiz Araújo, Pedro de novo. Pois é, olha só. Mano, é foda. Cara, essa questão que o Marco trouxe, que vocês dois trouxeram, na verdade, sobre a relação do Pedro com o Felipe Luiz, é que eu acho mal comparando, né,
fazendo esse paralelo meio absurdo, mas eu acho que o Felipe Luiz ele tem feito algo no Flamengo que se o Carlo Ancelotti conseguir implementar mais ou menos, que assim algo que a gente não vê na seleção desde da unidade que a gente via de certa forma com o Tite, né? A gente pode questionar várias coisas do trabalho do Tite, do trabalho principalmente na Copa do Mundo, né? Nas Copas que ele fez, que foram, enfim, bem decepcionantes, mas o time ele tinha uma coesão em relação, né, aos jogadores, tanto é que tinha uma coisa meio de família também, né? O Tite a ponto de chegar ao disparate de convocar o Daniel Alves, né, na Copa de 2022. Mas se a gente pensar que o Felipe Luiz ele tem feito com que o Flamengo, todos os jogadores do Flamengo se comprometam taticamente de um jeito que fazia muito tempo que não faziam, né? Porque a disciplina tática que eles estão tendo para marcar é uma coisa impressionante, assim, né? O Flamengo tem parte técnica e ofensiva do que na competitividade, na unidade do time. Eu acho que o Carlo Ancelotti, se ele tem tudo para conseguir fazer algo semelhante no sentido de que ele tá chamando jogadores de confiança dele, né? O Casemiro, jogadoraço de confiança dele. O Richarlison vai muito pelo fato de que o Ancelotti treinou ele no Everton. E o Richarlison, coincidência ou não, né? Ano de Copa do Mundo, temporada de Copa do Mundo, ele tem uma arrancada muito boa no Tottenham agora, né? Fez 2 partidas nesse início de Premier League muito boas, né? Com 2 golaços no primeiro jogo e tal. Eu desconfio que isso vai ser possível, né? Que isso vai ser possível na medida que é um treinador também com mais lastro, né? Assim, a gente tem questões com os técnicos anteriores, desde a saída do Tite, em relação à própria ingerência que eles têm, né? Então, sei lá, a gente viu o Diniz totalmente abraçadinho com o Neymar, a gente via o Dorival não conseguindo nem entrar na roda da discussão do pênalti e tal. É um outro tipo de técnico, né? Um cara assim com uma história em que todos eles são menores do que o Ancelotti, né? No futebol e tal. Inclusive o Neymar. Inclusive o Neymar, é bem menor, diga-se de passagem, né? Mas enfim, passando um pouco para a fase defensiva, tipo, pensando nesses nomes, tipo Alexandro, Caio Henrique, Douglas Santos, eu confesso que Caio Henrique e Douglas Santos não são jogadores que eu tenha a mínima referência, tipo, a mínima. Inclusive o Douglas Santos do Zenit, né? 2 jogadores do Zenit. É interessante pensar que o Gerson, estando no Zenit, não foi convocado, né? Ele que estava na primeira convocação do Ancelotti. Mas eu acho que isso é só uma questão de. Desculpa, Henrique. Pode falar. Não, eu acho que isso é uma questão realmente desse rodízio que ele está fazendo. Sim. Eu acho que vários dos jogadores. Porque o Gerson desempenhou, ele jogou pra caramba, né? Nos últimos jogos da seleção. Ele jogou muito. Mas eu acho que agora ele está só dando uma experimentada mesmo. Ele mesmo falou durante a coletiva, né? A minha ideia é conhecer novos jogadores. Ele até, digamos assim, justificou a convocação do Paquetá por causa disso. Assim, falou, é um jogador que eu quero conhecer, né? Como se tivesse que convocar para conhecer o jogador, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que vai muito por aí, assim, e pelo fato de a temporada, porque assim, essa seleção vai continuar sendo uma seleção majoritariamente europeia, né? Eu quero dizer, né, em termos de convocação dos times de origem. E a temporada está começando agora. Então, assim, eu imagino que, sei lá, Beraldo, por exemplo, será que não tem lugar na seleção? Possível que em próximas convocações. O Beraldo é outro, eu acho que, assim, se fosse para. Desculpa, Henrique, mas é um outro, eu acho que merece muito, assim. Muito mais que Fabrício Bruno, por exemplo. Então, mas zagueiro às vezes precisa de rir, sei lá, às vezes quer observar também, sim, né? Aí é difícil também a gente saber com precisão o que passa na cabeça do cara, né? Mas eu não acho que o Fabrício Bruno vai, por exemplo, para a Copa e não o Beraldo. Assim, eu acho.
Não consigo imaginar muito essa hipótese. Eu acho até que nesse momento a convocação do Léo Ortiz era mais justificável do que a do Fabrício Bruno. Eu não sou um grande fã do futebol do Fabrício, é um bom zagueiro. Sim, acho que tanto é que o Flamengo abriu mão, né? O Fabrício Bruno. Se ele fosse indispensável, ele, né, não teria ficado com os Léos, né? Acho que ele já tinha perdido o lugar no time, né? No time titular. E abriu mão, tipo, de uma maneira até que lógico, foi uma excelente venda do Flamengo, né, pro Cruzeiro. Mas eu acho questionável na medida que o Flamengo hoje em dia ele tem 3 zagueiros, assim, né? São os 2 Léos, é o Danilo que tá jogando mais de zagueiro do que de lateral, e os meninos, assim, né, da base. Eu acho que para um time com o elenco que o Flamengo tem, com as pretensões que o Flamengo tem, os Léos jogam todos, assim, né? Então, o Fabrício Bruno, eu acho que é uma peça que no Flamengo não fez tanto sentido sair. Mas, diga. Nossa Senhora. Beleza. Não, tá bom. A gente vai indo para os finalmente, porque a gente foi empolgando, assim. Um ponto que chama atenção nessa convocação é que, pelo menos, os debates da internet estavam bastante movimentado, né? É a questão de que o Ancelotti ele convocou 3 laterais esquerdos, entre Alexandre, Caio Henrique e Douglas Santos. E, cara, tem uma convocação que eu acho que deveria ter sido feita, até por esse perfil de jogo que é a do Luciano Juba, cara. Assim, o Luciano Juba ele tem sido um jogador no Bahia dos melhores do Campeonato Brasileiro. Fez uma partida memorável contra o Santos, mas vem fazendo uma temporada memorável. Eu particularmente sou fã, assim, gosto muito desde que ele jogava no Sport e perdeu o pênalti no mata-mata da Copa do Brasil contra o São Paulo. Nunca esquecerei disso. Mas ele é um cara, assim, um baita de um jogador, assim, e acho que, pô, você vai convocar 3 laterais esquerdos, tipo, podia ter dado uma chance, até porque o terceiro lateral muito provavelmente não joga, né? Assim, De acordo. Acho, assim, eu acho que se a gente for, eu não tenho dos dados agora, mas se a gente for pegar a história da seleção, quantidade de jogadores de times do Nordeste, assim, que foram convocados, são um número muito baixo, assim. O cara precisa se destacar, acho que existe aí não estou querendo entrar questão de preconceito nem nada, mas existe acho que um olhar mesmo de, assim, talvez mais aqui né, porque a gente chama do eixo aqui, né, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, né, no máximo, né, então ele vai ter que comer muita bola, eu acho, mesmo, né, o Bahia sendo um excelente time, Grupo City, etc e tal, acho que ele vai ter que jogar muita bola para ser convocado. e se eu não me engano, essa estatística assim de jogadores de times do Nordeste a serem convocados, acho que a última vez que isso aconteceu foi tipo 2012, faz muito tempo, na época do Mano Menezes ainda, né? E que era ainda uma época que, beleza, a maioria jogava fora, mas tiveram convocações, até porque era aquela febre Neymar e Ganso, né? Até o Diego Tardelli foi convocado jogando no Atlético Mineiro, né? Você vê. Mas eu acho também, assim, que pensando nessa mudança, né, que infelizmente Fortaleza esse ano está num ano péssimo, né, horroroso, com sérios riscos de cair, mas anteriormente poderia até ser, sei lá, representar no mesmo nível que o Bahia nesse debate. O que a gente vê no Bahia é uma mudança de eixo mesmo, assim, né? Porque a gente está falando de jogadores que, sei lá, o Lúcio Rodrigues, que nem tá desempenhando tanto assim no Bahia, era um jogador disputadíssimo pelo Palmeiras, por exemplo, né? E acabou indo para o Bahia por causa do Grupo City, né? E uma grande contratação, enfim, que tem hoje em dia tem suas questões, mas é interessante a gente ver como hoje não é nenhum absurdo a gente discutir talvez até mais de um jogador do Bahia, né, nessa posição, né?
É que o Everton Ribeiro já tá com 36 anos, mas o que ele tá jogando agora no Campeonato Brasileiro é um absurdo também. E é uma característica que esse meio de campo da seleção brasileira não tem, né? Que é um meia criativo e que não é ao contrário dessa utopização, essa utopia do meia lento, 10, assim, porque mesmo com 36 anos o Everton Ribeiro tem uma dinâmica muito boa, né? Assim, é um jogador que corre boa parte do campo, assim, e acaba sendo, enfim, né? Chegou aí para a Copa do Catar, né? Mas teve pouquíssimo tempo de campo. Gente, acho que é por aí, né? Não sei se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar. Eu tô um pouco curioso para ver esses nomes que a gente falou, Caio Jorge, se ele entrar em campo, né? Mas acho que vai ser mais uma data FIFA modorrenta, assim, mas que é legal discutir antes, porque durante é até mais chato. Da minha parte, acho que é isso. Vamos ver o que. Acho que vai ser mais interessante, de repente, até além dos nomes, observar algumas questões táticas que o Ancelotti pode implementar nesse time, né? Que são coisas que aí, de repente, não dependem só, né? Que não dependem só dos nomes que estão, mas coisas que, né, poderão ser observadas no decorrer, né, da continuidade do trabalho, por exemplo, uma característica assim particular. Então, veremos. Acho que da minha parte não tenho mais nada a acrescentar. Bom, eu tô na mesma linha que vocês, assim, eu acho que a gente discutiu tudo que tinha para falar, assim, de uma forma mais abrangente, né, sobre a seleção. Aquele velho nem fede nem cheira, né, e que eu imagino que vai ser também um pouco o que nós veremos aí nesses dois jogos. Concordo com o Henrique, né? Eu acho que vai ser um momento interessante para fazer uma avaliação um pouco mais tática, talvez, né? De como a seleção vai se comportar. E eu acho que não tem muita novidade, né? Eu acho que não tem muito, muito prazer aí, assim. Só se desse uma louca no Ancelotti e ele tivesse, sei lá, convocado o Pedro Raul do Ceará ou algum outro jogador nesse sentido. Pedro Raul ia ser bom, cara. Já que a gente estava falando sobre os times do Nordeste, né? Pô, o Pedro Raul Sim, podia ser sim. convocado. Naturalizar o Lucas Mugni, né? Pior que o Josué, não querendo, né, puxar a sardinha para minha brasa, mas o Josué, o camisa 10 do Curitiba, ele tem um pouco essa característica, claro, ele não é um Everton Ribeiro, não é um Arrascaeta. Bom jogador, Josué, cara. Bom Ele é um ótimo jogador. E ele é muito participativo. Então ele volta para marcar, ele tem essa função de quebrar as linhas, né? Enfim. Queria ver uma seleção só com jogadores da Série B. Daí sim. Cara, deixa o like. A gente esqueceu de pedir no começo do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Amanhã, provavelmente, temos live com o Guilherme, com o Cata, para discutir outras questões. Essas também, mas principalmente outras questões. E um abraço.